gente pode começar. Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso curso, a aula de hoje super esperada, a gente vai falar como os dados pessoais impactam nos resultados dos influenciadores digitais e como negociar os contratos com os influenciadores. A gente vai ter uma dobradinha da Camila e da Flora, que a Camila Garrotti, co-coordenadora do curso comigo, vai apresentar já já. Hoje a gente tem aqui com a gente a Tatiana Campelo, que é a nossa primeira vice-presidente da BPI. Queria agradecer a presença dela e também passar a palavra para ela, caso ela queira falar, dar umas palavrinhas, falar alguma coisa. E aí depois a gente começa. Obrigada, Júlia. Na verdade, segunda vice-presidente, só para deixar corrigido aqui, mas é só um prazer ter a Camila e a Flora aqui com a gente, poder ter no TikTok conversando e dividindo um pouco de experiências, de atualidades. Eu acho que a aula de hoje vai ser incrível, esse curso é super inovador. Eu queria só agradecer, parabenizar pela iniciativa, Camila e Júlia, e contar sempre com vocês aqui agora no chapéu de ABPI falando, né? Contar com vocês nos nossos cursos, nos nossos eventos, e mais uma vez agradecer a Camila e Flora pela participação de hoje. Vou deixar vocês, Camila, com você. Oi, gente, boa noite. Antes de passar a palavra, então, para a Camila e para a Flora, vou só fazer a apresentação delas. Começando pela Camila Chapri, ela é Data Privacy Manager na ByteDance Brasil, TikTok, já passou pelo Mercado Livre e Pinheiro Neto Advogados, é formada em Direito pela PUC de São Paulo, com LLM em Corporate Law pelo INSPER, pós-graduação em Propriedade Intelectual pela FGV e curso de extensão em Privacidade no Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS, e no Data Privacy Brasil. Ela é certificada pelo CIPP também. Flora Azevedo é a Lead Counsel para as áreas comerciais, produtos e assuntos corporativos do TikTok no Brasil. Tem vasta experiência na indústria de direito digital, tecnologia e entretenimento, e também em publicidade digital e relacionamento com influenciadores. Com forte prática em assuntos corporativos, a Flora também trabalhou no Grupo Globo. Flora e Camila, bem-vindas. Passo a palavra para vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Camila, pela introdução, pelo convite. Obrigada, Júlia, Tatiana. A gente está super feliz de estar aqui hoje no curso sobre o papel da propriedade intelectual na publicidade, falando um pouco sobre contratos com influenciadores e dados pessoais. Então, a gente separou aqui a nossa participação hoje em duas partes, né? E a gente vai cobrir aqui, na minha parte, o contrato com agências e influenciadores, novos formatos de mídia e visão da empresa. Só fazendo um disclaimer que tudo que eu vou falar faz parte da minha visão profissional, então não corresponde à visão oficial da empresa. Depois eu vou passar para a Camila, que vai falar sobre privacidade de dados e explicar um pouquinho também o viés da empresa e como funciona na visão com influenciadores. Então, iniciando com contratos com agências e influenciadores. Aqui, eu achei legal trazer algumas denominações interessantes que a gente usa bastante, que eu não sei se é de conhecimento de todos, que não necessariamente, né, é aplicável para todas as indústrias, mas a gente usa muito na indústria da internet. Então, o KOL, que a gente chama de call, que é o Key Opinion Leader, que geralmente é um influenciador que tem uma base de seguidores grandes e que consegue influenciar um público e tem um alto nível de engajamento. MCN, que é Multi-Channel Network. Então, esse tipo de relacionamento e de agência já vem de longa data e tem um relacionamento de décadas, assim, por exemplo, com criadores de YouTube e com outros parceiros da indústria também. Então, o foco deles é no desenvolvimento do público, gerenciamento com plataformas e mídias, programação de conteúdo, colaboração com criadores, gestão de direitos autorais, rentabilização, vendas. Então, eles fazem tanto a interface dos próprios criadores e influenciadores, quanto a interface, às vezes, com algumas plataformas de mídia. Tem crescido muito o número de MCNs no mercado,
Esse é uma vertical que só cresce agora com a explosão da internet como uma forma de comunicação disseminada. Mas a gente também vê outros tipos de agências, então agências que fazem só o gerenciamento de criadores chaves e que tem um escopo mais delimitado de negociação de alguns contratos de veiculação de publicidade, por exemplo, ou então agências que fazem intermediação na compra de inventários em plataforma. Tem vários tipos de agência. Aqui, para o propósito de hoje, a gente pode focar em multi-channel network, e em agências que fazem interface com criadores e influenciadores em geral. UGC, que é uma sigla em inglês que corresponde a User Generated Content, que em português é conteúdo gerado pelo usuário. Então, é um conteúdo orgânico, que pessoas normais, sejam criadores de conteúdo, influenciadores ou simplesmente pessoas que compartilham a sua vida do dia a dia na internet, criam e postam nas plataformas. E o PGC, que em inglês é Professionally Generated Content, né? Então, um conteúdo profissional ou pago, que é um conteúdo que aí sai da esfera do conteúdo orgânico. Então, é um conteúdo que geralmente é uma parceria paga ou é um conteúdo que é encomendado por alguma marca para um criador específico. Então, o objetivo na utilização de agências. Então, o elemento principal é a atuação por conta e ordem de outra pessoa, ou seja, a agência, ela atua em nome dos seus clientes ou da sua base de influenciadores e de criadores gerenciados. Então, essa figura ela é regulada pelo artigo 710 do Código Civil, e aqui um ponto importante é ressaltar que, diante dessa prerrogativa de contratar por conta e ordem de outra pessoa, decorre uma obrigação da agência de atuar no melhor interesse dela, né? Então, isso também está regulado no Código Civil, no artigo 712, né, que fala que a agência deve agir com toda a diligência, atendo-se às instruções recebidas do proponente. E por que é relevante falar isso aqui, né? Porque a agência, ela representa outra pessoa, então ela deve agir no seu melhor interesse, e qualquer ato que ela venha contratar que vá contra o interesse daquela pessoa representada, pode significar uma responsabilização para a agência direta, né? Seja em nível de custos adicionais, então contratar custos adicionais que não foram autorizados, né? Ou agir fora do escopo daquilo que foi estritamente contratado, não é autorizado, né? E a agência deve se ater estritamente aos termos daquela procuração ou no mandato que foi outorgado. E aí, entrando aqui em alguns modelos de remuneração, e isso pode se aplicar tanto para a agência quanto para influenciadores e criadores de conteúdo. E aqui são alguns modelos possíveis, então, hoje em dia, tem várias formas criativas de se prever a remuneração, né? E esses formatos de remuneração, eles podem ser complementares. Então, a gente pode ver alguns formatos sendo combinados para chegar no melhor interesse das partes. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos. O primeiro é o FII, então é remuneração fixa. Então, aqui o pagamento vai se dar independente do volume de horas contratadas pelo cliente, né? E pode levar em consideração custos operacionais e de pessoal, então, prestação dos serviços, então, qual é a margem de rentabilidade que pode existir, qual é o valor usualmente praticado, né? A cobrança por hora, que também é conhecida como time and materials, que é aquela cobrada com base no volume de horas contratadas por cada profissional da equipe, e aí também pode variar pelo nível de senioridade do time. Então, variando do júnior ao diretor sênior, podem ser cobradas horas diferentes pela prestação daquele serviço. Geralmente a gente pode ver assim, com bastante frequência uma combinação entre o FII de remuneração fixa mais a cobrança de hora
quando o valor for ultrapassado ou quando chegar em algum limite que for acordado entre as partes. Então, esses dois formatos geralmente combinam bastante, né? E tem o success fee também, que aqui é com base no sucesso e nas entregas que são realizadas. Então, quantos criadores, por exemplo, que uma agência conseguiu engajar? Quantos vídeos foram postados por esses influenciadores e por esses criadores? Qual é o alcance, quais são as métricas que eles conseguiram atingir? Então, o Success Fee também é muito considerado como base para a gente falar sobre a remuneração tanto da agência quanto de creators que possam ser representados pela agência. E aí, eu acho que a gente não comentou no início, eu vou fazer a apresentação e depois vocês podem levantar qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar no chat também, que no final da minha parte eu vou ficar feliz em esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter. Bom, cláusulas importantes aqui entre a agência e o cliente. E aqui a gente pode falar sobre cliente como sendo tanto o influenciador, o criador, quanto eventualmente uma mídia, uma plataforma. Então, a primeira delas é a responsabilidade. Então, a agência e o influenciador, eles devem garantir que aquele conteúdo criado, ele obedece a critérios de autoria, de originalidade, de legalidade, né, e que não viole nenhuma lei, e aí incluindo o Código de Defesa do Consumidor, o CONAR, direitos de propriedade intelectual de terceiros. Então, qualquer conteúdo produzido por encomenda deve garantir que observa todas as leis aplicáveis, né? Alterações e refações. Então, isso é relevante porque a gente vê nesse cenário, principalmente, duas situações específicas. Então, uma que decorre da insatisfação pela entrega do criador ou da agência. Então, o conteúdo ele é entregue tal como combinado, mas o destinatário final não concorda ou não gostou do resultado final e pede que seja refeito novamente. E aqui a gente precisa estipular quantas refações serão autorizadas, por exemplo, 2 ou 3, e após disso será cobrado um valor adicional, por exemplo. Vamos cair num campo um pouco mais subjetivo do que significa uma satisfação final. Isso deve ser esclarecido de uma forma bem objetiva no contrato, né? E o segundo, que é um resultado de uma entrega diferente do que foi acordado entre as partes. Aqui cai numa seara um pouco mais objetiva, então as partes combinam por escrito o que deve ser entregue e falta uma parte, ou então vem uma entrega completamente diferente do que acordado, e as partes também podem colocar no contrato o que vai acontecer se acontecer uma hipótese como essa. Então, pode ser uma dedução proporcional do valor a ser pago, pode ser combinado um prazo adicional para que a entrega contratada seja efetuada, né? Pode haver uma substituição por outra entrega, então as partes podem prever em contrato qual vai ser a composição que elas preferem, caso tenha uma entrega diferente do que foi acordado. E aí entra uma parte que é muito relevante, que são o cronograma e as entregas. Então, o cronograma deve necessariamente estar previsto em contrato, então esse é um ponto muito importante, não necessariamente jurídico. Então, as agências, as partes contratantes devem definir exatamente no contrato, seja em anexo, seja na cláusula principal, o que elas estão contratando e quais são todos os requisitos para que aquela entrega seja considerada como 100% satisfeita, né? Então, aqui a gente recomenda, do ponto de vista jurídico, que isso seja lido e relido e considerado, do seu ponto de vista prático e material, pelas partes que estão envolvidas na produção e na negociação do contrato. Para quem não é advogado e que participa de um contrato como esse, geralmente eles ignoram as cláusulas principais, que são estritamente jurídicas, mas essa parte é impossível de ser ignorada. Então, é muito importante que
os cronogramas e os entregáveis sejam sempre confirmados entre quem está negociando e quem está responsável diretamente por garantir a produção e a entrega final. E aí, entrando na parte mais jurídica, é a parte de compliance, né, que são termos fundamentais e que muitas vezes tem uma tentativa de negociação, né, que é a confidencialidade das informações trocadas durante a prestação de serviços. Isso é muito importante porque, geralmente, criadores de conteúdo, eles são engajados com plataformas diferentes dentro da mesma indústria que podem ser concorrentes, então, deve ser mantida uma confidencialidade das informações que são trocadas e compartilhadas durante essa prestação de serviços. Deve ser seguido o código de ética e de conduta e as políticas um do outro. Esse também é um tema super quente, super importante do ponto de vista jurídico, então, o compliance e código de ética sobre como deve ser conduzida essa negociação, horário de trabalho, engajamento com criadores menores de idade, como vai ser observado ali o cronograma de entregas. Isso é muito relevante e todas as empresas hoje em dia têm um código de ética e de conduta que é público e deve ser, ter uma adesão de qualquer parceiro ou de qualquer influenciador ou agência, né? Observar as normas aplicáveis de proteção e privacidade de dados, que a Camila vai explicar um pouquinho melhor depois, e as obrigações trabalhistas. Então, o engajamento com criadores de conteúdo e com influenciadores se dá em nível independente e não configura uma relação de trabalho. Então, os criadores, eles não têm um vínculo de trabalho nem com as agências que eles contratam e nem com as plataformas e com os veículos de mídia em que o conteúdo que eles criam são veiculados. E esse é um ponto importante a ser garantido, ainda que seja um criador que tenha uma alta adesão de postagem em alguma plataforma, por exemplo, isso não significa que ela é empregada dessa plataforma ou que ela tem alguma relação em nível de CLT com a plataforma. E a exclusividade. Então, a exclusividade é relevante e isso em nível tanto de plataformas com os criadores quanto de plataformas com as agências. Né? Então, a gente vê hoje em dia uma multiplicidade de plataformas digitais, né? E grandes criadores têm contas em praticamente todas elas, então, se elas engajam especificamente em um projeto com uma plataforma específica, deve estar previsto em contrato se aquele engajamento tem caráter de exclusividade ou se ela pode, concomitantemente, firmar contratos similares com várias outras plataformas e fazer projetos parecidos com plataformas diferentes, seja ao mesmo tempo, seja depois de alguns meses. Então, esse é um ponto super relevante que deve ser considerado, também considerando aí esse rol super extenso de oportunidades existentes para postagem de conteúdo. Bom, passando para a propriedade intelectual. Então, aqui tem 3 pontos relevantes a serem considerados. Então, o primeiro são os direitos autorais, né, sobre os materiais produzidos, como as fotografias, os roteiros criativos, obras audiovisuais. Segundo, é o direito de marca. Então, o endosso de uma marca que está sendo feita por um influenciador. E o terceiro são os direitos de personalidade, né? Como imagem, nome e voz, dos talentos dos influenciadores envolvidos na campanha, que também deve ser garantido em contrato. E aí, algumas premissas aqui que geralmente são equivocadas, né? Que a gente vê muito aqui no nosso dia a dia, que pessoas geralmente perguntam assim, de forma inocente e super de boa fé, que geralmente eu acho que está na concepção geral, que são corretas, mas que tem algumas questões jurídicas que podem ser problemáticas. Como, por exemplo, a pessoa não é famosa, logo eu posso usar a sua imagem. Então, ela não vai se importar porque, enfim, a foto, o vídeo que ela postou na internet viralizou, então eu posso usar a imagem dela atrelada a uma campanha de marca para fins comerciais.
Isso não é verdade, né? Então, a autorização de imagem e um contrato para a utilização da imagem de uma pessoa que não seja famosa, por exemplo, é necessário. Ou então, a pessoa é famosa, então eu posso usar a sua imagem, o que piora ainda mais a situação, porque a pessoa sendo famosa, ela monetiza a sua imagem e ela usa a sua imagem como uma forma de sobrevivência, logo, marcas e terceiros não podem usar a sua imagem para fins comerciais ou para outros propósitos sem a devida autorização. Ou então, o conteúdo estava postado na internet, logo eu posso usar. Ou então, é meme, então eu posso usar sem problemas, isso assim, vem à tona sempre, né? E principalmente para fins comerciais, isso não é verdade, então não é porque é um meme ali, por exemplo, Nazaré Confusa, né, que a Renata Sorrah autorizou o uso da imagem dela agora em campanhas de marca e que isso vai poder ser usado independente da sua autorização de imagem, né? Então, essa premissa de que é meme e que está liberado não é correto. Até existem hoje algumas soluções para uso compartilhado como Creative Commons, por exemplo, que ali especifica qual é a licença que é concedida, mas que deve ser usada de forma criteriosa e não de uma forma geral, como se tudo que estivesse disponível na internet pudesse ser utilizado sem problema nenhum. Então, sempre que tiver alguma dúvida, quem não for advogado, é aconselhável que consulte um advogado para entender qual é o cenário. Ou então, o conteúdo foi postado no jornal, logo não é conteúdo público. Logo é conteúdo público, perdão. E essa também é uma premissa falsa, né? Então, ainda que o jornal utilize uma imagem sem uma autorização, ele tem uma base legal diferente, porque ele pode usar num contexto jornalístico, editorial, que poderia representar uma exceção à autorização do uso daquela imagem para fins de informação pública, para o público em geral, interesse público em ter acesso àquela informação, o que não se aplica ao uso da mesma imagem para finalidades comerciais. Por exemplo, então, o contexto de uso da imagem pode alterar qual é a autorização que é necessária para diferentes propósitos. E aí, esse é um ponto que a gente fala com frequência por aqui e tenta explicar por que os advogados geralmente são considerados bem chatos e criteriosos com isso, né? Porque a nossa lei, ela de fato prevê que a interpretação sempre deve ser restritiva, então a gente deve prever sempre um detalhamento máximo dos usos atribuídos, né? E deve prever isso em contrato. Caso não esteja previsto em contrato, a interpretação vai ser restritiva, então a gente nunca vai fazer uma análise ampliada da autorização que foi concedida, a gente sempre vai fazer uma análise mais conservadora daquela autorização, né? É importante também a gente ver se é uma cessão ou se é uma licença. Geralmente a licença ela pode ser concedida a várias pessoas diferentes ou várias empresas diferentes por um tempo determinado, e ali especificando quais são os termos daquela licença. Já a cessão geralmente é uma cessão de todos os direitos patrimoniais daquela obra. Então, ela cede os direitos daquela obra para uma pessoa, né? Então, tem uma figura diferente da licença. E o prazo, então, o prazo de utilização daquela obra, isso é muito relevante, né? Então, quando você vai usar, seja o direito de imagem, seja a marca, seja os direitos de propriedade intelectual de alguma empresa, você precisa prever qual é o prazo de utilização daquela obra. E algo que é relevante e que às vezes vem à tona são os direitos de terceiros que estão contemplados dentro daquela obra geral e completa, né? Então, os direitos de terceiros aqui, a gente está falando sobre produtoras de imagem de som, fotógrafos, influenciadores digitais, modelos, direitos musicais. Então, não adianta você produzir uma obra que vai poder ser veiculada
no cinema ou na internet por 5 anos, e dentro dessa obra ter uma música que os direitos foram garantidos só por 2 meses, porque aí depois você vai ter que continuar renegociando aquela obra que está ali incluída, e a obra não vai poder ser explorada para a finalidade que ela foi contratada. Então, as produtoras e as agências já têm um know-how grande sobre isso, e geralmente os prazos, tanto da obra em geral, quanto dos diferentes elementos que compõem aquela obra, são negociados por um prazo consistente para a gente ter certeza que a obra vai poder ser utilizada pelo tempo integral contratado. E, por fim, aqui o território. Então, se é no Brasil ou no mundo, e aí tem uma questão interessante aqui, que é como regular a extraterritorialidade da internet, né? Então, como a gente regula hoje em dia o uso de uma obra só no Brasil, se aquele conteúdo pode ser postado na internet e disseminado para vários países no mundo, sem um controle efetivo de qual país que ela vai circular. Então, em se tratando de internet, o critério de território é super relevante. Passando um pouquinho aqui para a visão da empresa, eu queria falar aqui sobre 2 produtos que eu considero que são bem interessantes, que são o TikTok Creator Marketplace e o Hashtag Challenge, e uma funcionalidade que existe no TikTok, que é o Branded Toggle, e aí aqui já vou trazer outro elemento que é importante para ser considerado também por influenciadores e criadores como um todo, que é uma exigência do CONAR, que tem sido, de fato, implementada e fiscalizada, que é a identificação publicitária. E, por fim, falar das diretrizes de comunidade e da criação de conteúdo coordenado inautêntico, que também é um hot topic atualmente. Bom, não sei se alguém já ouviu falar do TikTok Creator Marketplace, né, que é uma plataforma oficial para parceria com criadores de conteúdo no TikTok. Então, funciona de forma bem parecida com o Marketplace comum, de produtos que a gente vê hoje em dia, já de longa data, no mercado, mas nesse caso ele inclui criadores. Então, qual é o objetivo aqui, né? Como tem algumas empresas tradicionais e que já há décadas criando anúncios e criando conteúdo pago para mídias tradicionais em outro formato, que não é um formato digital, e que não é um formato que atende aqui ao formato vertical que o TikTok apresenta, por exemplo, que não tem conteúdo, não tem conhecimento sobre quais são os criadores que são mais engajados e que têm um maior alcance dentro do TikTok, que realmente acaba sendo um universo um pouco paralelo, né? Porque existem criadores dentro do TikTok que não são figuras públicas para o público em geral, né? Mas que são gigantes dentro da plataforma, que atingem milhares de pessoas ao mesmo tempo e que estão dispostos a firmar parcerias de marca. Né? Então, o propósito desse Creator Marketplace é exatamente apresentar para marcas opções de forma facilitada de criadores do TikTok que estejam disponíveis para participar de campanhas dessas marcas diversas do mercado. Né? Então, esses criadores, eles voluntariamente, eles se candidatam para fazer parte do TikTok Creator Marketplace, passam por um processo de admissão, então necessariamente eles precisam ter mais de 18 anos, precisam ter mais de 100 mil seguidores, e precisam aceitar as diretrizes de comunidade do TikTok, e atendendo esses critérios, eles são admitidos, então a figura deles fica ali disponível no TikTok Creator Marketplace, e as marcas conseguem identificar ali, dentre as opções apresentadas, qual é o criador que se identifica mais com a campanha e com os objetivos que eles querem atingir. Né? Então, essa plataforma possibilita a pesquisa de criadores
e a descoberta de uma forma eficaz. Eles conseguem ver o gerenciamento da campanha centralizada em um só lugar. Eles conseguem acessar os relatórios e as métricas da campanha em tempo real e facilita o processo para Spark Ads, que é um outro produto aqui que aumenta o alcance de determinados vídeos que podem ser considerados como anúncios também. E aí, uma vez selecionado o criador, a marca faz a negociação diretamente com esse criador. Então, atualmente, o pagamento acontece fora da plataforma, entre criador e marca, sem a interferência do TikTok. Isso serve como um marketplace só para facilitar essa conexão e dar uma visibilidade maior para os criadores de conteúdo do TikTok. E aí, passando para o Hashtag Challenge. O Hashtag Challenge pode acontecer de duas formas principais, então, em formato orgânico. Então, hoje em dia, a gente vê conteúdo, música, que viraliza, e muitas vezes, para se comunicar e para entender o que a comunidade está fazendo nesse sentido, os usuários, eles usam a hashtag. Então, se você clica na hashtag, você consegue ver o que vários outros usuários estão criando de conteúdo relacionado àquela mesma trending topic, né? Então, isso pode acontecer de forma orgânica e pode atingir milhares de pessoas, né? E pode acontecer também de uma forma paga. Então, as marcas podem pagar para as plataformas para promoverem hashtag challenges e para engajar os usuários a participarem de uma campanha que está relacionada à promoção dos seus produtos ou serviços. Então, aqui a gente vê uma alta adesão a esse formato, né? Você pode combinar isso com branded effects, que você pode colocar efeitos no fundo, com hashtag emojis, então colocar emojis dentro do seu conteúdo, contratar um Explore Tab, então aumentar a divulgação de qual é a hashtag que você está querendo promover, fazer isso através de in-feed, também promover um concurso para ver qual é o usuário que vai postar o melhor conteúdo, e esse usuário vai ganhar um prêmio, né? E a marca que faz toda a regularização aqui para o SECAP enfim, elabora políticas e tal, mas existe essa possibilidade de concurso também. E os critérios aqui relevantes a serem considerados, eu coloquei como 3 principais. Então, a gente tem os direitos musicais. Então, como é uma plataforma que é sound on, que o critério da música ele é sempre muito relevante, a marca precisa liberar todos os direitos aplicáveis na parte da música, então ela precisa negociar com a gravadora e com a editora os direitos para que a música entre dentro da biblioteca musical da plataforma, possa ser incorporada dentro de vídeos criados por usuários, e esses vídeos, com a música incluída, possa ser disseminada em várias plataformas e na internet, né? Então, essa é uma negociação que é feita pela marca, diretamente. A marca também pode engajar determinados criadores diretamente para promoverem a hashtag. Então, esses criadores eles vão ficar com seus vídeos pinados em cima da hashtag challenge, como está nesse exemplo aqui, demonstrando o que deve ser feito. Então, aqui no exemplo da MAC, né, que é um exemplo ilustrativo, como deve ser feita a maquiagem que seja mais legal, e isso pode inspirar outros usuários normais a seguir esse exemplo e criar conteúdo parecido a esse, né? E tudo isso deve ser acompanhado da identificação publicitária. Então, tanto a hashtag challenge deve ser classificada como um conteúdo pago da marca para a plataforma, quanto o conteúdo desses criadores que foram diretamente engajados para a criação desse conteúdo deve ser identificado também como um conteúdo pago, tá? E aí a gente entra aqui nessa parte da identificação publicitária, que é uma parte super relevante quando a gente fala de criadores.
Uma funcionalidade que a gente tem no TikTok é o Branded Toggle. Então, essa ferramenta permite que os criadores identifiquem o que é o conteúdo pago ou patrocinado, garantindo uma transparência aos seus seguidores. Então, aqui se tem um conteúdo que não envolveu um pagamento direto para a plataforma, mas que é um conteúdo pago, e é um conteúdo que está sendo disseminado na internet, o ideal é que isso também seja identificado como um conteúdo publicitário, uma parceria paga. E a gente incentiva que isso seja feito sempre que os criadores receberam ou vão receber algum valor de um terceiro, né, como uma marca, em troca da sua postagem, e vão promover produtos ou serviços dessa marca. Né? Então, pode ser um endosso de marca, parceria, ou outro tipo de promoção de algum produto ou serviço. Né? E não se aplica quando é um conteúdo orgânico, e o GC, que não tem nenhum tipo de endosso ou não está sendo pago ou patrocinado por uma marca, porque os usuários não foram efetivamente remunerados para participar daquela campanha. Então, é um conteúdo normal que está sendo criado, sem nenhum tipo de participação ou pagamento. E quando a gente fala sobre isso, é inevitável falar sobre o Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais do CONAR, né, que considera que deve ser observado sempre que um criador está divulgando um produto ou um serviço, recebe uma compensação ou tem uma relação comercial, e aqui eles consideram, ainda que não financeira, com um anunciante ou com uma agência, e tem uma ingerência por parte do anunciante ou da agência sobre o conteúdo da mensagem. Então, quando eles têm controle editorial sobre a postagem do influenciador. E a finalidade deles aqui também, assim como a finalidade do Branded Toggle, é garantir transparência e ter certeza que aquela mensagem não vai ser parcial, né? Faltando um dado essencial e ele afetando e prejudicando a avaliação do consumidor sobre a decisão de compra dele. Então, ele vai achar que aquela postagem ela é orgânica, realmente reflete o que o influenciador que ele adora e admira e respeita e concorda com o estilo de vida, endossa aquele produto, quando na verdade é um conteúdo pago, e ele não faria isso se não estivesse recebendo uma remuneração em contrapartida. Por isso que é relevante que esse conteúdo seja sempre identificado como um conteúdo pago. As expressões recomendadas aqui são publicidade, hashtag anúncio, hashtag patrocinado, hashtag conteúdo pago, parceria paga, ou recebido de, hipoteticamente, Boticário, a convite do Boticário, obrigada pelo perfume, hashtag promoção, ativação de brindes ou prêmios. E o que eles não consideram como esclarecedoras para o público em geral são algumas expressões em inglês que geralmente não são compreendidas na extensão máxima aqui no Brasil, se a gente considerar, né, que nem todos falam inglês e podem não ter conhecimento sobre esse tipo de disclaimer, que é hashtag ads, por exemplo, ou hashtag ADV, advertisement, ambassador, marca tal, sem indicar que foi recebido dessa marca, então podem considerar só uma referência, né? E eles colocam aqui que os termos em inglês devem ser analisados dependendo do contexto. Então, dependendo do contexto, de qual segmento e os temas abordados pelo influenciador, essas expressões podem não ser esclarecedoras o suficiente. Bom, e aí passando aqui para as diretrizes da comunidade. E aqui eu não estou falando especificamente do TikTok, eu acho que todas as plataformas digitais hoje em dia têm diretrizes da comunidade e termos de serviço que podem ser consideradas como as regras do clube. Então, o que você deve observar quando você criar uma conta em uma plataforma.
Então, as plataformas, elas não fazem um juízo de legalidade. Então, se um conteúdo ele é legal ou ilegal, por exemplo, o que elas fazem é uma análise sobre se as normas e regras da plataforma foram violadas, se estão sendo observadas ou não. E essas regras geralmente incluem segurança da plataforma, atos e desafios perigosos do que é admitido ou não, nudez e atividades sexuais de adulto, até que limite pode existir ou não para resguardar a segurança da plataforma, comportamento de ódio, conteúdo violento explícito, violação de direitos autorais e marcas registradas, autenticidade, integridade, atividades ilegais, segurança de menores, que é muito relevante. E por que a gente está falando isso aqui hoje, né? Porque muitas vezes as agências e os influenciadores, eles não têm o conhecimento sobre quais são as diretrizes da comunidade e regras da plataforma, ao passo que eles fazem uso dessas plataformas como um meio de sobrevivência e têm parcerias pagas para divulgar produtos e serviços nessas plataformas, e uma violação dessas regras pode eventualmente implicar numa remoção ou do conteúdo que ele foi pago para postar, ou até da própria conta, né? Então, se existe um influenciador ou um criador que é muito ativo nessas redes sociais, ele deve ter uma educação mínima sobre o que é ou não admitido pela plataforma em nível de conteúdo a ser postado ali, para ter certeza que ele pode, não, assim, eventualmente ser moderado, né? O que é uma possibilidade. E aqui, já partindo para o meu slide final, e aí tem até um filme interessante que está disponível no HBO Max, que é o Fake Famous, que conta uma experiência social de 2 influenciadores americanos que eram inicialmente desconhecidos totalmente do grande público e foram treinados e foram objeto desse experimento para tentarem virar grandes influências com base em comportamento inautêntico de robôs. Então, robôs que eram seus seguidores em redes sociais, e isso impulsionou o crescimento dele nessas redes, para eles tentarem virar grandes criadores com um alto número de seguidores nas redes sociais. E aí, por que eu achei super relevante e interessante esse filme, né? Porque eu acho que também não é de conhecimento geral que hoje em dia as plataformas já investem muito na prevenção desse tipo de comportamento dentro das plataformas. Então, atividade inautêntica, ela não é autorizada por nenhuma plataforma hoje em dia, e já existe tecnologia para evitar isso. E aqui eu coloquei alguns trechos de algumas políticas de plataformas diversas, sem identificar quais são, que falam sobre isso, né? Então, aqui, por exemplo, é proibido praticar comportamentos inautênticos coordenados, como o uso de múltiplas contas para influenciar e mudar a opinião pública, enganando os indivíduos a respeito da identidade, da localização, dos relacionamentos, da popularidade, da finalidade da conta. Ou então é proibido a prática que aumente artificialmente o número de visualizações ou marcações, gosteios, likes ou comentários ou outras métricas usando sistemas automáticos. E os conteúdos e canais que não seguem essa política podem ser encerrados e removidos, né? Ou então, por favor, promova interações sinceras e significativas, evite curtidas e seguidores ou compartilhamentos de forma artificial. Então, aqui esses são alguns trechos de plataformas completamente diferentes e independentes, só para demonstrar que esse comportamento, ele é repudiado, e nenhuma plataforma hoje em dia admite e implementa uma tecnologia já consistente para evitar esse tipo de comportamento. Bom, e aqui eu finalizo a minha participação. Queria novamente agradecer aqui a todos vocês pela atenção, espero que tenha sido útil. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, ficarei feliz em esclarecer.
Bom, obrigada, Flora. Pessoal, a gente combinou com a Flora que se alguém tivesse alguma dúvida ou quisesse fazer alguma consideração, podia fazer isso agora, logo na sequência da apresentação dela. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, lembrando que a gente dá sempre preferência para quem está com a câmera aberta. Então, a hora é agora. Tudo bem que vocês podem depois fazer alguma pergunta também junto com a apresentação da Camila. Beatriz, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Eu quero. Eu queria saber sobre essas questões aí de comportamentos inautênticos. Existe alguma lei já que trata sobre isso? E você tem conhecimento sobre julgados que trataram sobre isso? Ou só é realmente autorregulado assim, pelas plataformas, esse tipo de comportamento? Eu acho que não existe nenhuma lei específica, tem o PL 2630 que quer regulamentar isso de uma forma um pouco mais precisa, mas atualmente a gente não tem nenhum tipo de lei vigente que regule isso é autorregulamentado pelas plataformas e implementado, então a gente faz o enforcement dessas políticas de uma forma muito ativa. E com relação a cliques fraudulentos, eu nunca vi na minha prática nenhum julgado nesse sentido. Eu posso procurar ver se tem algum outro julgado envolvendo outra plataforma e te mando, se eu achar. Beleza, obrigada. Esse tema é muito interessante, né? E pega muita coisa de direito consumidor também, agora é bem multidisciplinar. Mais alguém tem alguma pergunta para a Flora? Então, se não tiver, acho que a gente pode, então, passar para a Camila, e aí eu acho também, assim, que as dúvidas vão vir, né, e talvez voltem as perguntas para a Flora, porque começa a misturar os assuntos. Camila, você quer dar início à sua parte, então? Vocês já estão me vendo? A gente mudou aqui de lugar. Tamo. Bom, vou complementar um pouco a parte da Flora, falar um pouco de dados pessoais, privacidade, e é isso, vamos lá. Só que para a gente ter um pouco mais de visibilidade do que eu pretendo discutir, então falar um pouco de conceitos gerais da LGPD, onde a gente está agora, e relacionar isso um pouco com os desafios no meio digital, e eu queria trazer um pouco também da experiência da empresa, e, por último, como isso impacta os influenciadores digitais e os dados de terceiros. Eu trouxe essa parte da lei que, na minha visão, é bem importante a gente ressaltar esse ponto, que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Isso é bem importante. Recentemente, não sei se todo mundo sabe, a gente teve a PEC 17, que reconheceu o direito à privacidade como um direito fundamental. Então, esse tema se tornou ainda mais relevante, né? Depois que a gente teve a vigência, a entrada em vigor da LGPD e mais isso agora, a gente já tem uma autoridade trabalhando bastante com regras complementares, então acho que é um tema de interesse de todos, tanto para resguardar os seus próprios dados, quanto para as próprias empresas tomarem as medidas mínimas de segurança para proteger os dados de seus clientes. Então, aqui, queria abordar um pouco os conceitos principais, para a gente começar a colocar eles em prática mais para frente nessa apresentação. Então, dados pessoais, a lei traz um conceito bastante amplo, né, de que são dados pessoais. Isso inclui qualquer informação que possa, de alguma forma, identificar um titular, né, uma pessoa. Então, isso pode ser desde o nome diretamente dela, quanto qualquer dado indireto que relacionado com outro dado possibilite a identificação dessa pessoa. Tem uma discussão interessante com a questão de imagem, porque isso junta duas discussões por um lado, o direito de imagem, por outro lado, o direito à privacidade. Então, você tem um vídeo
de um influenciador, por exemplo, esse vídeo tem imagem dele, isso é um dado pessoal, se identifica essa pessoa, é um dado pessoal, mas também tem a questão do direito de imagem, então isso precisa ser muito bem definido nas contratações, e nas negociações. Então, dado pessoal tem um conceito bastante amplo. E o segundo conceito que eu queria trazer é o de tratamento. Tem muito, a gente recebe muito questionamento nesse sentido, porque o tratamento, eu já recebi muitas perguntas do tipo, mas eu só acesso o dado, então eu não trato, então não se aplica LGPD, e isso não é verdade, porque o tratamento também tem um conceito amplo, é tudo o que acontecer, qualquer atividade que relacionada com aquele dado pessoal. Então, eu acesso aquele dado, eu armazeno aquele dado, eu só compartilho, acho que eu ouvi em alguma apresentação, eu sou só um motoboy de dados, eu só transfiro eles, então não se aplica. Não, também é um tratamento, então se aplicam as regras da lei. Aí tem a questão do controlador e do operador. Então, o que é o controlador? É aquele agente de tratamento que toma as decisões com relação ao tratamento de dados, é aquele que vai dizer quais dados são necessários, para qual finalidade, como vai ser tratado. E o operador que segue as regras do controlador. E isso é importante porque o operador, apesar de ele ter uma responsabilidade um pouco mais branda, se ele, por algum motivo, não seguir as instruções do controlador, ele pode ser responsabilizado. Tem também os direitos de titulares de dados, né, os donos dos dados, que são atribuídos pela lei. Eu queria citar aqui os mais procurados, os mais, talvez, vamos dizer assim, mais famosos, que são o direito de acesso, que nada mais é do que o direito de um indivíduo de pedir a um controlador o acesso aos seus dados, dados tratados por aquele determinado controlador. Até posso dizer aqui a experiência da empresa, que são dos direitos mais solicitados. O direito de correção, se eu quero corrigir algum dado que eventualmente não está correto, retificar algum dado pessoal meu que não está correto. E o direito de exclusão, acho que também isso é bastante comum em plataformas. Quero deletar minha conta, e muitas plataformas têm algum esclarecimento sobre isso. Quero deletar minha conta, é a mesma coisa que deletar meus dados? Não necessariamente. Então, as plataformas têm explicado isso para os titulares, né, para os seus usuários. Se você deletar esse dado, seria o mesmo que deletar sua conta ou não. E uma coisa importante que o direito de exclusão, quando eu penso em direito de exclusão, que me vem à cabeça, é a questão de os direitos, apesar de eles serem muito relevantes, e não tem só esses, eu só citei alguns, eles não são absolutos. Então, o direito de exclusão é um bom exemplo. Se eu peço para uma plataforma excluir meus dados, ela é obrigada a atender a minha solicitação, mas é possível que ela tenha que manter alguns dados para cumprir uma obrigação legal, para o direito de defesa. Então, isso é bastante importante, porque às vezes eu também vejo muito questionamento nesse sentido, mas eu pedi a exclusão, então eu não quero que nenhum dado seja mantido. Isso às vezes não é possível, então isso também é importante ter em mente. E por último, mas não menos importante, a gente tem as bases legais, que são as justificativas para tratar determinado dado. Então, eu tenho uma atividade de tratamento, eu quero tratar esses dados de um influenciador, por exemplo. Que dados que eu preciso para atingir aquela finalidade, para fazer aquela campanha, por exemplo. Então, eu tenho um contrato com ele. Então, a base legal que eu poderia usar nesse caso é a execução do contrato. Isso é apenas um exemplo, mas isso seria viável eu usar aquele determinado dado se a finalidade for legítima e se eu tiver uma base legal que respalde, que nesse caso, acho que para o escopo dessa apresentação e o que a gente tem conversado aqui, a execução do contrato acho que é um bom exemplo. Tem a base legal, acho que também para ficar mais claro, que todo mundo acho que conhece, e tem até um mito de que seria mais importante, o que não é verdade, que é o consentimento. Então, com o consentimento eu posso tratar aquele dado, e a LGPD pede um consentimento expresso, claro, e bastante claro, mas é importante ressaltar que essa não é a única base legal, é uma das bases legais, e tem a questão da revogação do consentimento, então não é muitas vezes a mais adequada, dependendo do caso. E tem muitas outras, tem o legítimo interesse, o cumprimento de obrigação legal, mas acho que aqui para o nosso escopo eu quis focar mais nessa questão de execução do contrato, porque acho que é uma das mais usadas nesse tipo de atividade.
Aí eu queria trazer também um pouco da experiência da empresa, e a Flora já comentou isso no começo, mas queria ressaltar que isso reflete uma opinião profissional minha, não uma opinião da empresa, com base aqui na experiência que eu tive até agora. Então, uma das prioridades do TikTok é garantir a segurança e a proteção dos usuários, é uma prioridade máxima, e para isso é necessário que sejam implementadas medidas mínimas e ter um compromisso tanto dos próprios funcionários quanto dos usuários, quanto perante os usuários, e também exigir isso dos usuários ao utilizarem a plataforma. Acho que isso conecta muito com o que a Flora falou de diretrizes da comunidade, porque acho que isso não é só o que a empresa quer mostrar, né, para os seus usuários e para o público em geral, o que são as regras do clube, e ao mesmo tempo os próprios criadores e usuários também vão querer se conectar com uma plataforma ou com uma empresa, tanto na esfera digital quanto física, que tem uma preocupação com dados pessoais, uma preocupação com regras que cumprem com a legislação em vigor. E também eu acho que isso é uma reputação, é uma questão de imagem e reputação dos dois lados. Tanto a empresa, ao fazer isso, resguarda a sua própria reputação, a reputação dos seus usuários, quanto as parcerias que surgem entre plataforma e criador são muito também pautadas em que imagem que aquele criador vai querer ter se ele se conectar com essa empresa. Então, isso é muito importante para os dois lados, tanto da plataforma quanto dos seus usuários e criadores e influencers. E acho que isso só pode ser feito com a conexão com esses 3 pilares, que são as pessoas, e aí quando eu falo de pessoas, eu penso tanto nos funcionários que trabalham para que isso aconteça dentro da empresa, os usuários que devem cumprir determinadas regras, que são os termos e condições, as políticas de privacidade, as regras da comunidade, os processos, tanto internos quanto externos, para que essas políticas sejam implementadas, e a tecnologia. E aí a tecnologia de uma forma bem ampla, mas também remete para mim à questão da segurança. Isso é uma coisa muito importante, ter controle de acesso, ter uma tecnologia que seja minimamente compatível com a plataforma oferecida e garanta uma segurança para os usuários, para os parceiros. E nessa linha, o TikTok tem uma política de privacidade que nada mais é do que uma tentativa de ser muito claro com relação a que dados são coletados, qual é a finalidade de uso desses dados, como que é feita a proteção, onde os dados são armazenados, se eu tiver alguma dúvida, eu quiser exercer meus direitos, qual o canal que eu devo recorrer. E a empresa também se preocupou em ter um termo específico de acordo com as jurisdições cobertas. Então, tem essa política que é aplicável a outros países fora Estados Unidos e Europa, e tem um termo específico do Brasil. Então, se você estiver usando a plataforma do Brasil, como funcionam as regras de consentimento dos pais responsáveis, quais direitos eu tenho, como que eu posso exercer esses direitos, quais são as limitações. Então, tudo isso está de uma forma bastante clara e detalhada nessa política que que é o documento que conversa com o usuário e tenta explicar e fornecer um canal transparente para exercício de direitos. E, além disso, como a gente sabe, a maioria das pessoas utiliza o TikTok pelo aplicativo, tem as funcionalidades, né, as opções de privacidade dentro do próprio aplicativo, para eu decidir se eu quero ou não ter uma conta privada, se eu quero receber ou não publicidade, ou seja, se eu quero que a plataforma possa utilizar meus dados para me oferecer uma publicidade mais segmentada ou não. E, como eu falei, um dos direitos, mais acessados são o direito de acesso. Então, esse é um dos que fica mais fácil no aplicativo para que a pessoa possa baixar esse reporte com todos os dados que a plataforma tem. E como a Flora mencionou, também tem uma questão, tem algumas funcionalidades específicas para proteger menores, então restrições de conta para usuários entre 13 e 16 anos, e tudo isso é configurado de acordo com as informações recebidas desse usuário e como isso pode ser utilizado, que funcionalidades, por exemplo, um usuário entre 13 e 16 anos tem restrições de mensagens diretas, não pode ter uma conta pública, então tem diversas questões
que a plataforma consegue configurar de acordo com o perfil do usuário e de acordo com as permissões concedidas. E aí, como eu já falei antes, tem um lugar específico, né, um canal específico para solicitação de direitos do titular. Aí tem os que eu já comentei antes, principalmente acesso, correção, solicitação de exclusão, mas tem todos os outros que são previstos pela LGPD. Aí aqui eu queria entrar um pouco nos desafios. Acho que uma das questões do meio digital, eu coloquei 2 exemplos principais que eu vejo bastante na prática, que tanto a plataforma faz isso de forma direta, quanto também utiliza parceiros e algumas vezes influencers e criadores para fazer esse tipo de trabalho, que é o e-mail marketing, que tanto a própria plataforma pode enviar, quanto os criadores às vezes recebem leads, né, recebem contatos e também enviam e-mail marketing para o seu público. E nesse ponto, uma questão muito importante que tem com relação a dados pessoais quando eu envio o e-mail marketing, eu tenho que entender se eu tenho já construído uma relação com essa pessoa que vai receber, então se essa pessoa tem a expectativa de receber esse e-mail ou se vai ser algo intrusivo. E quando ela recebe, ela tem o direito de não receber mais, então tem o direito de cancelar essa assinatura, esse recebimento de e-mails. Isso parece trivial, mas é bastante importante para que isso não seja uma invasão, uma violação da privacidade dessa pessoa que recebe. Muitas vezes, quando é a própria plataforma que envia, ela tem isso, se é um aplicativo, tem essas opções também, se eu quero ou não quero receber, e caso isso não tenha tão configurado no aplicativo que a pessoa tenha a opção de saída, é essencial. E com relação às... eu coloquei aqui ads, né, publicidade, isso também é um ponto bastante relevante nessas parcerias entre criadores e plataformas. Então, qual conteúdo, eu vou fazer uma parceria com uma marca, qual conteúdo, que marca é essa, qual conteúdo que eu vou, né, como influenciador, divulgar. Essa plataforma, aí voltando ao tema da reputação, é uma plataforma que se preocupa com os dados pessoais, os que dados pessoais eu como criador estou fornecendo para essa plataforma. Estou confortável com isso, essa plataforma tem uma política robusta, ela tem medidas de segurança mínimas, esse conteúdo que eu como criador estou montando, ele é um conteúdo que vai utilizar algum tipo de dado pessoal, eu estou autorizado a fazer isso, então tudo isso tem que ser levado em consideração quando são realizadas esse tipo de campanha. Acho que voltando também ao que a Flora mencionou do TCM, que é o Marketplace, isso também, então eu estou me associando, eu como criador me associando a uma plataforma, que dados eu estou passando, que eu tenho uma política que me resguarda e que protege meus dados, quando eu passo esses dados para essa plataforma, que tipo de conteúdo que eu vou criar, com que tipo de marca eu vou me relacionar, então tudo isso também envolve a parte de dados pessoais, os contratos que eu vou firmar, e se as responsabilidades estão bem definidas, para que eu tenha uma segurança nessa atuação, principalmente se não somente nesse caso, mas principalmente se eu levo isso como a minha profissão, a minha vida, então, minha vida profissional, como que eu vou resguardar isso, a minha reputação e minha responsabilidade. E aqui eu coloquei só os principais pontos que eu já abordei de uma forma mais sucinta no slide anterior, que o conteúdo de terceiros, que eu vou utilizar, se eu sou um influencer, um criador, eu vou utilizar seja numa campanha, seja num post, seja num public post, se eu vou utilizar dados de terceiros, eu tenho que ter essa preocupação se eu posso fazer isso ou não. Eu também, nas parcerias que eu tenho, tanto com mídias sociais quanto qualquer outro tipo de plataforma, como que é esse contrato? Esse contrato tem cláusula de proteção de dados? Quais são as minhas que obrigações eu estou assumindo nesse contrato? E eu coloquei essa questão aqui das regras complementares da NPD, só para dar um contexto maior, como eu comentei, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ela vem abrindo diversas consultas públicas para emitir novas regras específicas que regulamentam como que deve ser aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. E dentre essas regras tem algumas regras específicas para micro e pequenas empresas,
E aqui eu estou generalizando, muitos criadores, influencers, em alguns casos, têm uma micro e pequena empresa, e é importante falar que eles também precisam se adequar, mas eles têm algumas regras mais flexíveis com relação ao encarregado, conhecido também como DPO. Eles não necessariamente precisam ter políticas específicas de segurança da informação, também podem ter uma flexibilidade maior. Então, acho que isso, a intenção da autoridade, acho que também de todo mundo que conseguiu colaborar com esses subsídios, foi justamente permitir que essas micro e pequenas empresas não deixem de atender a legislação e cuidar dos dados pessoais dos titulares. Então, foram criadas regras mais flexíveis para que isso possa ser levado em consideração. Então, para que simplesmente não se pense, isso fica como plataforma, eu não preciso me preocupar com isso, e isso não é verdade. Acho que todo mundo precisa ter esse cuidado e conhecer um pouco das regras mínimas, como que eu vou fazer para ter uma política séria que reflita as minhas práticas, como que eu vou ter certeza de que minha atuação está de acordo com essa lei, que respeita os dados pessoais. E, bom, basicamente isso. Espero que eu tenha trazido aqui informações interessantes para todo mundo e também fico à disposição para as perguntas, se tiver alguma. Obrigada, Camila. Se alguém não tiver uma pergunta, na verdade eu tenho. Eu acho que é um pouco para as duas, na verdade, tanto para a Flora quanto para a Camila. Acho que ano passado, mais ou menos, entre 2020 e 2021, eu cheguei a ler algumas coisas sobre aqueles hidden links, né? Que seriam os influenciadores que iam para os marketplaces, ou enfim, as mídias sociais, e de alguma forma ofereciam produtos. Mentira, não ofereciam produtos, eles indicavam uma forma de você chegar em produtos que, na verdade, são falsificados. Então, eles anunciavam no meio da propaganda deles, da publi, se você fizer assim, assim, assado, você consegue chegar nesse produto. E aí era, tipo assim, produtos muitas vezes de luxo, realmente falsificados. Acho até que nos Estados Unidos teve ação judicial em relação a isso. Eu confesso que eu não lembro em relação ao TikTok específico como é que foi nesse contexto, mas queria saber, de um modo geral, como que vocês recebem esse tipo de denúncia, assim? Normalmente são as empresas que vão atrás e como é que é o procedimento nesse aspecto? Se vocês entram em contato com os influenciadores, enfim, como é que fica essa dinâmica? Obrigada pela sua pergunta, Camila. Bom, a gente não se responsabiliza diretamente pelo conteúdo, porque é um conteúdo gerado por terceiro, mas a gente tem ferramentas de reporte dentro da plataforma. Então, dentro daquele conteúdo ou na conta do usuário, quem está assistindo pode selecionar ali um botão de reporte, pode selecionar qual é a justificativa que seja aquele reporte e manda esse relatório para a plataforma, que vai analisar se aquilo de fato está vinculado a um conteúdo fraudulento ou algum tipo de conteúdo ou produto regulamentado ou pirataria, e se identificado que isso está acontecendo mesmo, vai remover esse conteúdo. Como existe assim bilhões de vídeos postados por dia, esse controle de forma proativa existe, mas a gente recebe tanto via reporte in-app. Se for alguma marca, algum parceiro que tem um relacionamento direto com a gente, pode enviar um e-mail relatando o que aconteceu, então a gente vai direcionar para o time responsável e vai abrir ali também um protocolo formal do que está acontecendo, e o time vai avaliar. E aí, se tiver a identificação de fato existe esse problema, o conteúdo ou a conta vão ser removidos. Entendido. Mais alguém tem alguma pergunta, um comentário? Apesar da gente não ter combinado a pergunta, a minha pergunta ia ser um pouco nesse sentido, mas pensando um pouco naquelas live shoppings que estão acontecendo cada vez mais, né, dos influenciadores, ou então de marcas de desapego, fazerem lives vendendo produtos online, assim, na hora, e mostrando produtos de marcas. Então, se você puder, Flora, eu imagino que seja mais ou menos o mesmo tipo de ação que é feita, mas se numa dessas lives for feita for oferecida à venda algum produto que seja falsificado, então eu imagino que seja mais ou menos o mesmo procedimento, né? Exatamente. No TikTok a gente não tem o e-commerce ainda.
Então, a gente não tem a possibilidade do anúncio de produtos através da plataforma de forma oficial. Então, o que acontece é que você pode entrar numa live, você pega a sua bolsa e mostra, gente, eu estou vendendo essa bolsa, quem quiser entra em contato Lives comigo. não oficiais que você não fica, exatamente. que você entra na live e está tendo uma venda. Exato. Tem algumas plataformas que já integram a possibilidade de compra dentro do próprio aplicativo. Então, ele já coloca um link ali que você já, através desse link, consegue concluir a compra daquele produto. Né? Então, tem plataformas que estão mais avançadas nas funcionalidades de e-commerce e que conseguem oferecer essa possibilidade dentro do próprio aplicativo. Acho que esse não é o caso do TikTok atualmente, então isso seria no escopo do conteúdo gerado pelo próprio usuário de forma orgânica, ou então sendo pago por uma outra marca que ele esteja sendo patrocinado. Mas nesse caso, a gente também tem uma ferramenta de reporte que a gente pode ali, ele pode reportar por pirataria ou por uma veiculação de um conteúdo indevido, esse conteúdo vai ser analisado. Tem sempre o desafio de live, porque a live, ainda mais para esse produto, é algo que acontece e acaba ali em poucos minutos, né? Então, o usuário precisa reportar isso, precisa ser identificado na hora. A pirataria ainda é um desafio, eu acho que da indústria como um todo, para a identificação desses casos, mas uma vez identificado, o conteúdo pode ser removido. Agora, uma curiosidade mesmo. Um influenciador, vamos supor, um influenciador que tem vários seguidores, né, que tem um número razoável de seguidores, e ele recebe essas denúncias de forma reiterada. Normalmente, qual é a política do TikTok para isso? Ele tem conta excluída ou ele recebe uma notificação? Como que funciona no TikTok? Então, a moderação de conteúdo ela pode acontecer de forma automática, então por modelos que são treinados e depois eles são revisados por moderação humana, ou então por reportes daquele conteúdo através de usuários que estejam assistindo aquilo e que identifiquem algum tipo de irregularidade. Então, caso um determinado conteúdo receba múltiplas denúncias e reportes de que é um conteúdo irregular e que está violando alguma das regras, a plataforma pode agir, pode eventualmente, se confirmado que de fato é correta aquela denúncia, pode remover esse conteúdo e depois por uma regra interna que eu não consigo entrar tanto em detalhes, mas o usuário sendo notificado e tendo o direito depois de recorrer também dessa decisão, o conteúdo pode ser removido e, eventualmente, a conta dele pode ser removida também, caso ele incorra em múltiplas violações ou seja uma violação muito grave. Mas tudo isso está explicadinho, assim, de quais são as regras do que pode fazer ou não, de forma muito transparente nas políticas da plataforma, e o usuário sempre vai ser notificado e vai ter possibilidade de recorrer dessa decisão da plataforma. Então, é mais ou menos assim que acontece, mas depende muito de qual é a violação, ou se aquele reporte foi confirmado ou se não foi, depende do caso, eu diria. Obrigada. Tem uma pergunta da Vitória Maciel. Ai, desculpa, Ju, como é que você estava falando? Oi, gente, boa noite. É muito legal a apresentação de vocês, esse conteúdo. E a minha pergunta ela é um pouco mais na linha de curiosidade também, porque a Flora trouxe aí várias preocupações, né, relacionadas a influenciadores e às publicações. E eu queria entender qual, na sua vivência, assim mesmo, qual seria o maior desafio hoje relacionado a esses criadores. E aí depois eu tenho uma pergunta para a Camila também, mas vou fazer essa primeiro para a Flora. Bom, eu acho que para os influenciadores, assim, eu acho que tem várias perspectivas de quais seriam os maiores desafios, né? Eu acho que o ponto aqui de entender quais são as regras da plataforma, do que pode ou não ser postado e disponibilizado por esse influenciador, é um desafio, porque querendo ou não é um termo jurídico, então se você perguntar para um não advogado o que diz uma política dentro de um serviço que ele está usando, provavelmente ele não vai saber porque ele não leu.
E isso pode implicar em algumas restrições que depois vão impactar ele diretamente no uso regular daquele serviço, né? Então, eu acho que esse está um desafio, assim, de educação e de conhecimento geral sobre o que dizem as regras dessas plataformas, né? E como funciona a moderação de conteúdo advinda daí. Eu acho que esse é um desafio grande. E aí, do lado deles, eu acho que também existe o desafio da escolha com relação à associação a determinados produtos ou não, porque a gente sabe que o Brasil é um lugar que é muito propício à fraude e à pirataria e a produtos irregulares, ou então a desinformação, por exemplo, e a gente vê alguns criadores vinculando as suas imagens a esse tipo de conteúdo de forma inocente e desinformada também, muitas vezes. Então, eles acabam usando a influência deles para propagar algum produto, alguma informação que esteja errada. E aí isso também acaba sendo um problema depois, assim, de imagem e como você trata, né, e considera esse tipo de conteúdo e de situação. Ótimo, super claro. E eu queria saber da Camila, porque eu fiquei pensando, né, eu, por exemplo, do lado jurídico também, né, a gente acaba ouvindo bastante sobre dado pessoal, sobre proteção de dados e tudo mais. E o TikTok, ele acaba possibilitando que muitas pessoas de nichos muito diferentes, e claro, fora do nicho jurídico, enfim, publicar ali e tudo mais. Eu queria entender como tem sido a preocupação dessas pessoas, tanto de criadores, usuários, em relação a dados, se vocês têm muita procura em relação a isso, dúvidas que são, enfim, levadas mesmo, porque a gente sabe que hoje é um tema que está muito em alta, sim, mas também tem muitas pessoas que estão muito fora dessa realidade e que não têm contato mesmo com isso. Então, eu queria entender como tem sido isso no dia a dia de vocês. Nossa, ótima sua pergunta, porque até é uma dos lugares onde a gente avalia se o usuário está interessado, se ele está preocupado com essa questão de dados, principalmente pelas requisições de direito. E a gente tem bastante procura, mas, assim, confesso que até antes de entrar e ao fazer parte da equipe de privacidade, eu esperava um volume até maior. Tem uma procura, mas não é um volume, assim, muito grande de procura, mas acho que o que a gente tem mais visto é principalmente direito de acesso, assim, é o mais procurado de todos. O que eu vejo isso com viés positivo, porque acho que é um primeiro passo. Eu vejo muita gente testando, assim, o que é isso? O direito de acesso, normalmente, também, como eu falei no aplicativo, ele é muito fácil de encontrar, é o primeiro que você vê, porque é o mais procurado. Então, acho que isso também é um primeiro passo, um primeiro contato com a privacidade, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ler toda a política, então a gente tenta, por isso colocamos algo específico para o Brasil, publicamos algumas coisas no newsroom das funcionalidades diferentes, das escolhas, porque a gente sabe que às vezes não lê de um lado, mas lê do outro. Então, acho que isso é um passo a passo. Acho que até isso vem um pouco com essa questão de... É uma coisa nova, até pensando num aspecto cultural, né, no Brasil. Então, as pessoas estão começando a se preocupar. Então, eu vejo com bons olhos essa procura pelo direito de acesso. A gente tem a oportunidade de explicar, de passar o relatório e falar, bom, aqui estão seus dados, explicar aqui, né, ressaltar a importância disso. E a plataforma também, acho que a forma que a gente vem tentando conscientizar quando tem uma nova funcionalidade, a gente normalmente tenta avisar dentro do aplicativo, mostrar para o usuário que ele tem essa opção, para que ele saiba, então eu não posso mandar receber ads que utilizam meus dados, eu posso ter só uma conta privada, não preciso ter uma conta pública, então esse tipo de coisas, assim, para tentar conscientizar. Mas acho que é um trabalho contínuo. Acho que quanto mais a gente consiga trabalhar com os outros times também para talvez um evento como esse ou em algumas ações que a gente tem, trabalhar também mais em conjunto com o time de marketing para que isso vá ficando cada vez mais enraizado e fique natural. Mas acho que tá em construção, é um work in progress, assim, não é algo concluído, mas é como eu te falei, eu vejo que vem aumentando o interesse, mas ainda não é
assim, uma procura máxima se você comparar, por exemplo, com a Europa. Mas acho que é uma construção e é uma responsabilidade tanto das empresas em trazer isso, quanto dos próprios usuários se preocuparem com isso, cobrarem isso também. Então, acho que tem esses dois lados. Perfeito, obrigada. Mais alguma dúvida, algum questionamento, algum posicionamento? Senão, acho que a gente vai se encaminhar para o encerramento, agradecendo imensamente a Camila e a Flora por esse show de aula. É um prazer ouvir vocês e muito obrigada por contribuírem com esse conteúdo incrível e com o nosso curso. Foi um super prazer. E se vocês quiserem falar umas palavrinhas finais, fiquem à disposição. Podem fazer, desculpem a confusão. Bom, eu só quero agradecer também. Foi ótimo participar desse curso. Espero que tenha contribuído aí para o conhecimento geral. Acho que é um público super qualificado, diferenciado, então é muito legal estar aqui. Fico à disposição, caso alguém tiver depois qualquer dúvida ou quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Obrigada, pessoal. Eu acho que a Flora já disse tudo. Eu queria agradecer também. Obrigada pelo convite. E também fico à disposição, caso alguém lembre de alguma dúvida depois, ou também, se vocês quiserem conversar depois, estamos à disposição. Camila e Flora, muito obrigada. Obrigada, pessoal, também por estar aqui com a gente hoje. E quinta-feira tem mais. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Flora. Tchau, tchau.